Olá, meus queridos, é muito bom estar com vocês para mais uma aula de história. Hoje nós vamos aprender sobre a América Latina nos anos recentes, analisando seu processo histórico, as crises econômicas e o aumento da desigualdade social e as suas consequências. Vamos lá dar início à nossa aula? Antes da gente começar a falar sobre a América Latina nos anos recentes, é importante relembrar alguns pontos da sua história. Antes de mais nada, a América Latina se refere a regiões que foram colonizadas por países que falam idiomas de origem do latim. No caso, português, espanhol, francês e italiano. Aqui na América a gente tem o predomínio da colonização portuguesa, que é o caso do Brasil, a colonização espanhola, que pega todo o resto da América do Sul, e América Central e o México, e o Norte já não é considerado América Latina, porque Estados Unidos e Canadá foram colonizados por ingleses. Ainda um pouco sobre a sua história, a gente não pode esquecer que a América Latina foi alvo de exploração por parte de suas metrópoles, nesse período de colonização, que buscavam aqui riquezas que já não tinham mais na Europa. No que diz respeito à América Latina espanhola, a mão de obra utilizada em grande quantidade foi indígena. Já aqui no Brasil, a mão de obra utilizada foi escrava, resultado da expansão colonial portuguesa pela África e também pelo fato de ser, na época, extremamente lucrativa. No entanto, não tem como deixar de falar das consequências dessa mão de obra escrava na região da América Latina, que são desigualdade de oportunidades e também o racismo. Essas imagens representam o quanto foi difícil esse período para esses negros, que viajavam nos navios negreiros sem condição alguma, de forma precária. Aqui, se não cumprisse seu papel, apanhavam e eram vistos apenas como objetos. Com relação ao racismo, não tem como deixar de comentar o que tem acontecido nesse ano em toda a América. O movimento começou não na América Latina, começou nos Estados Unidos, com o caso do George Floyd, e acabou se expandindo por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, com vidas negras importam. Mas cabe ressaltar que esse não é o primeiro caso, e infelizmente não será o último, de abuso policial em cima de pessoas negras, da discriminação racial, dos abusos diante dessas pessoas. É algo comum em toda a América e também, é claro, em regiões da Europa. Ainda falando da história da América Latina, a gente também tem que ressaltar o século XIX, que foi um processo de emancipação política. Ou seja, a maior parte dos países conseguiram seu processo de independência. No entanto, a gente consegue observar que houve a manutenção dessa dependência econômica com relação aos países mais ricos. E no caso, no século XIX, no século XX, a gente consegue perceber a participação da Inglaterra e dos Estados Unidos em vários conflitos regionais, insuflando, colocando lenha na fogueira para que esses conflitos acontecessem e assim eles pudessem oferecer empréstimos em troca de juros elevados ou de vantagens comerciais. Essa charge mostra muito bem o papel dos Estados Unidos na América, justamente no período em que surgiu a doutrina Monroe, América para os americanos. Mas ela está nos nossos exercícios. Depois a gente faz uma análise mais aprofundada sobre ela. Como consequência dessa história, a América Latina sempre esteve marcada por várias crises econômicas e um aumento da desigualdade social. Isso devido a heranças coloniais, que sempre privilegiaram os ricos, a períodos de governos ditatoriais e populistas, que visavam apenas atender os seus interesses. E por mais que os governos populares atendessem às necessidades básicas da parte mais pobre da população, eles não deixavam de apoiar as camadas mais ricas. Além dos períodos de crises econômicas profundas, também foi marcado por uma estabilidade monetária e um certo crescimento econômico. Afinal de contas, nem tudo pode ser só coisas ruins. Com relação às crises econômicas, a primeira década do século XXI foi um período de crescimento das economias latino-americanas,
que foi marcada por grandes exportações, expectativas do aumento de preço do petróleo, adoção de técnicas e de equipamentos avançados na agricultura e também na pecuária, o que acabou garantindo um superávit na maioria dos países. No entanto, com a crise de 2008, que deu início nos Estados Unidos e acabou atingindo grande parte dos países do mundo todo, incluindo os latino-americanos. Mas uma coisa que cabe destacar é que, a princípio, os países latino-americanos pareciam que iam dar mostras de que suas economias iriam afundar como a dos outros países. Através de algumas medidas estatais, muitos conseguiram, por um tempo, evitar a crise. Mas, infelizmente, nem todos conseguiram manter essa situação por muito tempo. Eu trouxe aqui para vocês um PIB dos países em 2010, ou seja, 2 anos após essa crise de 2008. Entre os maiores PIBs se destacam Singapura, China, Índia. E no caso dos países da América Latina, a gente vê 7,5 no caso do Brasil, o México 5,5, enquanto os Estados Unidos apresentou 2,8, a Alemanha 3,6, França 1,5, Itália 1,1. Isso confirma que esses países conseguiram, nesse primeiro momento, ficarem fortes diante dessa crise. Uma das respostas para isso é que nos últimos anos a América Latina passou por uma onda de governos populistas e assistencialistas. Com isso, algumas melhoras foram feitas para essas camadas mais carentes, principalmente através de projetos sociais. No entanto, com a crise que aconteceu e que chegou um pouco mais tarde, algumas dessas conquistas sociais obtidas a duras penas, ou seja, de forma muito difícil, por muito tempo lutando, acabaram regredindo. E muitas dessas conquistas foram perdidas. E antes de falar sobre alguns países da América Latina, é importante a gente salientar que essa atual situação econômica e social é fruto do conjunto de escolhas adotadas por diversos governos no decorrer dos séculos. É claro que os governos atuais também contribuíram para esse agravamento, mas eles não podem ser responsabilizados por todos os problemas. Entrando especificamente agora no Brasil, em 2009 e 2010, após a crise, houve uma política de incentivo ao consumo e ao crédito, com a redução das taxas do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para eletrodomésticos, automóveis e materiais de construção. Um exemplo que eu posso dar para vocês é que se uma geladeira custava R$3.000, com a redução dessas taxas, ela podia chegar a custar R$2.600, um desconto bom. Imagine esse desconto ao comprar um automóvel, uma televisão. E, principalmente, foi adotado no final do ano, período em que a população tem o 13º. Isso fez com que muitos esquecessem da crise e saíssem as compras, fazendo com que a economia girasse. Pois quanto mais compra, mais o governo ganha com esse dinheiro, com o pagamento de impostos. As pessoas não são mandadas embora, não são dispensadas do trabalho porque estão vendendo. As fábricas produzem porque tem quem compre. E vira um ciclo vicioso. No caso, até então, positivo. Isso até fez com que muitos brasileiros achassem que seriam poupados da crise de 2008. Porque associada a essa normalidade na economia, os índices de desemprego eram muito baixos. No entanto, essas medidas que foram consideradas populistas resolveram o problema naquele momento, não conseguindo evitar a recessão. Essa crise demorou a ser percebida pela população, mas a partir de 2014 não teve como ser evitada. Nós podemos aí apontar como causas dessa crise econômica. Além do fato de ter sido uma crise mundial e o Brasil depender diretamente da economia estadunidense, houve também um rombo nas contas públicas devido a essas medidas populistas. Dessa forma, as contas públicas estavam em déficit e uma das maneiras que poderiam solucionar o problema seria a reforma da Previdência, que não foi feita, foi adiada.
Agora vamos para o caso da Venezuela. A crise na Venezuela ganhou contornos de tragédia. Por quê? Porque faltou alimentos. Isso fez com que a população perdesse em torno de 11 quilos em média no ano de 2017. Ela apresentou 12 trimestres consecutivos de retração econômica. Diante do que nós estamos vivendo, muitos países estão apresentando agora o primeiro e o segundo trimestre dessa forma. Agora imagine 12 trimestres. O produto interno bruto teve uma queda de 37% entre 2013 e 2017, fazendo com que muitos venezuelanos buscassem asilo nos países vizinhos, inclusive o Brasil. Isso aqui nunca foi muito fácil a situação dos brasileiros. Imagina para eles buscarem o Brasil como solução dos seus problemas. É sinal que lá realmente estava muito difícil. Estudiosos apontam como as causas dessa crise na Venezuela a má gestão pública, o desvio de dinheiro público através de processos de corrupção, políticas assistencialistas equivocadas, voltadas apenas para a manutenção de campanhas políticas e não para atender e resolver o problema da população. A grande quantidade de importação de mercadorias fez com que a indústria local e o agronegócio entrassem em decadência. E associado à queda do preço do petróleo no mercado internacional a partir de 2014, fez com que a Venezuela, detentora de grandes reservas de petróleo, visse seus rendimentos desabarem. E, infelizmente, os venezuelanos ainda sofrem com os efeitos dessa crise até os dias atuais. No caso da Argentina, a crise elevou o preço dos alimentos em 31%, dos transportes em 40% apenas em 2018. O peso argentino teve uma desvalorização de 50%, o que acabou gerando o sofrimento das famílias menos favorecidas, que passaram a ter menos poder de compra. Diante dessas crises, são essas classes mais baixas que sempre sofrem. Dessa forma, não só as famílias mais pobres, mas a classe média argentina também encolheu. Com a crise, muitos deixaram de fazer parte desse grupo, chamado de classe média, e a passar a pertencer à classe mais pobre. Diante de tudo isso que a América Latina está sofrendo, uma das principais consequências é a desigualdade social, porque a crise econômica e a instabilidade política provocam um aumento da pobreza. Dessa forma, essas diferenças entre as classes sociais aumentaram. E os menos favorecidos, as classes mais baixas, passaram a ficar mais distantes da denominada classe média. Além disso, o poder aquisitivo das famílias caiu. Ou seja, as pessoas passam a comprar menos coisas, inclusive gêneros alimentícios. E diante de todo aquele passado de desigualdade racial, estudos apontam que a renda entre as famílias brancas, pardas e negras tiveram um aumento significativo. Isso quer dizer que as famílias negras passaram a ter menos condições sociais, enfrentaram mais dificuldades que as famílias brancas. Um reflexo também das políticas econômicas e sociais adotadas desde o período da colonização. Essa charge mostra bem o que seria essa desigualdade social. Dentro de uma mesma cidade, você tem bairros extremamente pobres, sem um mínimo que a Constituição diz que seria uma vida digna. Ou seja, muitos não têm nem saneamento básico, nem água encanada. E do lado, a gente consegue observar famílias de um poder aquisitivo extremamente alto, mostrando essa grande diferença entre as classes sociais. Uma outra consequência de todas essas crises econômicas e sociais é a violência. Com o aumento da crise econômica e da desigualdade social, há também o aumento da violência. Em 2017, a América Latina é considerada a região mais violenta do planeta e registrou, em 2017, 33% dos homicídios ocorridos no mundo. Entre os países mais violentos da América Latina está o Brasil, Colômbia, México e Venezuela, responsáveis por 25% desses assassinatos. Como nós vimos, essa violência é causada pela má distribuição de renda, a pobreza endêmica, a falta de infraestrutura, o tráfico de drogas
e também a grande quantidade de armas em poder do crime organizado. E nos dias atuais, essas violências não são mais apenas as urbanas, devido à fome, à desigualdade. Nós temos visto, nos últimos anos, um aumento significativo no feminicídio, que é a violência contra a mulher, e da homofobia, maus tratos e violência contra gays, lésbicas e transexuais. Isso mostra que, apesar da evolução do ser humano, do conhecimento e da busca pela liberdade, ainda temos que melhorar muito, principalmente na região da América Latina. Foi muito bom estar com vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer a correção dos exercícios. Um beijo e até mais!